Sabadão, com o final da Copa da França e abertura da 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. Dicas, estatísticas e análise desses confrontos agora aqui no Bets do Dia. Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Bets do Dia no ar, edição deste sabadão com jogos bem interessantes, né? O PSG querendo mais um título francês, né? Lá na França, né? Campeão de toda a Copa, toda a Supercopa, toda a Liga Francesa. Mas tem Brasileirão com clássico, Matheus Montenegro. Ah, que coisa linda, hein, Fábio Hermano? Sabadão temos um Fluminense Vasco, Clássico Carioca, temos duelo paulista, São Paulo e Mirassol, um duelo de alvinegro, gigantes do futebol brasileiro, Atlético e Corinthians, e também o PSG querendo aí a tríplice coroa, né? Porque também vai jogar a Champions, a final da Champions. Então vamos analisar esses confrontos agora para você, apostador. Muito bem, vamos lá. Vamos começar pelo Brasileirão, né? Sábado, 6h30, Fluminense e Vasco, lá no Maracanã, 10ª rodada. Dois times que vão jogar no meio de semana pela Copa Sul-Americana, né? Tem esse detalhe. Tem esse ponto aí, né? Isso aí pode acabar atrapalhando um pouquinho a análise. Reencontro de Fernando Diniz com o Fluminense. Lei do ex? Pois é, será? De treinador? Será que pinta? Enfim, aí seria a vitória, né? E tem um Cano que é lei do ex é do verdade. jogador, né? É verdade. Será que a bola de Cano vai entrar? Vamos descobrir logo mais. Geralmente entra, né? Vamos dar uma analisada aí agora no nosso aplicativo do Game Arena. Vamos ver o que esperar desse confronto, né? Inclusive tem o QR Code aqui, tá? Você pode apontar a câmera do seu celular e baixar aí de forma gratuita, beleza? Como estão as equipes no Campeonato Brasileiro? Fluminense, pela última vez que entrou em campo, quanto foi mesmo? Foi empatou, com o Juventude. Né? Empatou com o Juventude. Em Caxias. Né? E o Vasco conquistou uma grande vitória contra o Fortaleza. Voltou 3 a vencer, né? No Campeonato Brasileiro, 3 Tava na zona, né? Saiu da zona, na tá ali em 13º. Da zona, né? 10 pontos em 9 jogos, enquanto o Flusão está com 14. Tá ali em nono, né? Na parte de cima da tabela. Teve o início do Campeonato Brasileiro. O Renato Gaúcho começou muito bom. Renato chegou muito e bem, a né? coisa A gente vai ver aí os confrontos, né? Vamos ver já os jogos recentes. Vamos dar uma olhadinha no Campeonato Brasileiro, né? Dar uma focada no Brasileirão. Que venceu aí a equipe... Não, empatou com o Juventude. Empatou com o Juventude, venceu a União Espanhola e perdeu do Atlético Mineiro, né? 3-2. Copa Sul-Americana, perdeu do São José lá na altitude, né? Time reserva também, dá pra relativizar. Venceu o Sport em casa, aí teve derrota no Clássico pro Botafogo, por exemplo. Com a União Espanhola, Copa Sul-Americana empatou com o Vitória também. Ele no Campeonato Brasileiro começou a dar umas vaciladas, né? Só focando em Brasileirão. Empatou com o Vitória, perdeu para o Botafogo, aí vence o Sport também, que, pelo amor de Deus, em casa, o Lanterna. Mas foi no último minuto o gol, Pois né? Perdeu para o Atlético Mineiro e empatou com o Juventude. Ou seja, só tem uma vitória nos últimos 5 jogos, que foi justamente contra o Sport, tá? E outro ponto que eu gostaria de trazer, levou gol em todos os jogos, beleza? A última vez que ele não sofreu gol foi fora contra o Corinthians 2-0. E o Vascão na Gama? O Vascão deu essa empolgada no Campeonato Brasileiro depois de vencer o Lion por 3-0, atuando em seus domínios. São Januário acaba pesando muito, é bem verdade, mas eu acho que mais importante do que até a vitória em si é também o estilo de jogo, né? O clima. Eu acho que mudou muito do lado do Vasco da Gama. Antes disso, o Vasco vinha muito mal, né? No Campeonato Brasileiro ali, né? Tá até deixando o Sula de lado, tá? Que tem 2 derrotas também. Mas no Brasileirão ele havia perdido para o Vitória por 2-1, jogo absurdo. O Vasco estava ganhando com 1 a mais e tomou a virada. Aí, perdeu para o Palmeiras por 1-0, perdeu para o Cruzeiro por 1-0, empatou com o Flamengo em 0-0 e tinha perdido para o Ceará em 2-1. Eram 5 jogos sem vencer no Brasileirão, sendo 4 derrotas e um empate. Então, vinha num momento muito ruim e deu essa melhora aí. Bom, momento Bet Nacional na tela, porque o favoritismo, Matheus Montenegro, é bem alto, viu, pro Fluminense. E surpreende, tá? Acho que pode-se dizer que é uma surpresa. É um clássico. Eu acho que em termos de momento, o do Vasco a gente pode até dizer eventualmente que é um pouco melhor. E aí, a discrepância de odds é muito grande, tá? Tem o fator Sula, pode ser que acaba poupando aí uma ou outra peça, mas é que a gente vai buscar valor, né? E eu não enxergo valor do lado do Fluminense, eu vejo valor do lado do Vasco. Se o Vasco ainda tivesse nessa draga, numa sequência horrível, tivesse perdido pro Fortaleza também e tudo mais, beleza, a gente até poderia focar no Flu. Mas, cara, eu acho que os ânimos do lado do Vasco da Gama mudaram um pouco e a gente tem um gol do Vasco pagando em 67. É uma odd muito boa, ao meu ver, para um golzinho do Vasco no jogo todo. Pô, pré-jogo você pegar uma dessa por um golzinho, cabeça, né? Basta, se Verrete jogado de fato, né? Esperamos que sim, pra essa nossa aposta dar bom, né? Basta um golzinho do Vasco, velho. Como eu disse, o Fluminense, ele nos últimos 5 jogos do Campeonato Brasileiro só tem uma vitória que é contra o Sport e ele leva gol em todos. Até do Sport em casa ele leva gol. Então, pelo menos um gol do Vasco, eu acho que é uma ótima pedida. Vai ser a nossa dica do tipo sobre o confronto. Muito bem, então dica dada aí para Fluminense e Vasco, o gol do Vasco aí, um golzinho já com odd bem interessante. Bom, Brasileirão tem duelo paulista, São Paulo e Mirassol no Morumbi, tá? Jogo neste sábado, 6h30,
São Paulo, o que é aquela? No Brasileirão só tem uma derrota, né? Que foi pro Palmeiras, o líder. Mas também só tem 2 vitórias. É. Empatou o resto, né? E o Mirassol é aquele timezinho que é uma surpresa, velho. Toda vez a gente tá falando disso, porque é um fato, né? Mais uma vez aí o Mirassol dando trabalho, empatou com o Internacional fora de casa no último jogo que disputou. O Mirassol que em 9 rodadas só não marcou gol em 1, velho. Então é o famigerado time chato e pode muito bem complicar a vida do São Paulo, tá? Vamos dar uma olhada no nosso aplicativo do Game Arena, vamos ilustrar melhor esta partida, porque o momento das equipes é até relativamente parecido, né? Vamos ver a tabela de classificação, primeiramente. Estão juntos, inclusive, ali, né? Ó, São Paulo em 11º, Mirassol em 12º, 12 pontos e 11 pontos. Então, assim, situaçãozinha parecida, né? O número de vitórias é igual, inclusive. Os dois times têm 2 vitórias na competição. A questão é que o São Paulo tem um empate a mais, enquanto o Mirassol uma derrota a mais. Bom, vamos para os confrontos recentes, né? Começando pelo São Paulo, que no Campeonato Brasileiro voltou a vencer, 2-1 no Grêmio, né? Aí antes perdeu do Palmeiras 1-0, aí focando no Brasileirão, empatou com o Fortaleza 0-0, né? Empatou com o Ceará 1-1, venceu o Santos 2-1, empatou com o Botafogo, é aquele time que de fato empata demais. Empatou com o Cruzeiro também, enfim, mas perde pouco, né? Empatou com o Galo também. Pois é, jogos de São Paulo, eu caracterizaria muito como jogos movimentados e um time difícil de ser batido. Eu acho que é por aí. A gente enxerga muito ambas marcam, né? Ó, 4 ambas marcam aqui. Ambas marcam, foi demais. Ambas marcam batendo aí com frequência, contra o Ceará também, contra o Náutico também. Enfim, é um time que o sistema defensivo ainda não está tão ajustado, ofensivamente funciona muito bem. Passou um período aí sem Lucas Moura, sem Oscar, né? O Oscar tá voltando agora. Então, enfim, é um time que, cara, eu acho que tende a melhorar nesse Campeonato Brasileiro, tá? Já é difícil de ser batido e eu acho que a projeção é de melhora. O Mirassol, que só tem o Campeonato Brasileiro, né, para disputar até o final do ano, não disputou a Copa do Brasil e nem competição sul-americana, obviamente. Ele tem um detalhe muito interessante. Ele tomou gol em todos os jogos. E só não fez contra o Bragantino. Ambas marcam, bateu em 8 de 9. Isso. É isso. Não, aí eu ia destacar as vitórias, né? Que ele mete 4 no Grêmio, né? 4-1 foi uma grande vitória. E o 2-1 diante do Corinthians também, né? Ou seja, ó, contra paulistas, ele perdeu pro Bragantino, mas logo depois ele ganha do Corinthians 2-1. Bom, momento bet nacional, o favoritismo é do São Paulo, a odd já interessante, hein? Você confia ou esse Mirassol é chato e é melhor precaver? Cara, eu não disse, 1-1 é um palpite que pode... Até o 2-2 também eu boto na conta, tá? 1-1, 2-2, esse jogo tem essa carinha, tá? Tem um pouquinho aí dessa carinha. O Mirassol focado no Campeonato Brasileiro. São Paulo vai ter preocupação com a Libertadores no meio de semana seguinte, né? Enfim, cara, a vitória seca a 1.7 eu tenho um certo receio. E aí, mesmo sendo uma odd mais baixa, eu acho que é muito mais seguro a gente fazer isso aqui. Pegar o dupla hipótese do São Paulo e combinar com mais de 1,5 gols. Até porque a odd nem é tão distinta assim, tá? 1-1, né? Ambas marcam, já bate... Pois é. Ambas marcam com o São Paulo não perdendo. A gente só perde aqui, o único placar que não nos interessa da vitória é 1-0. Isso. De resto, qualquer vitória do São Paulo vai ser green e ainda tem os empates com gols na conta. Que eu, como eu disse, é só a gente comparar, tá? O São Paulo já está classificado na Libertadores, então ele deve ir com força máxima, tem esse ponto, é verdade. Tem questão eu acho que de ser um dos melhores líderes também, né? Enfim. Vai com força máxima. Eu acho que, qual é a grande questão desse jogo aqui que eu gosto? Se a diferença de elencos prevalecer, se o São Paulo apresentar um bom futebol, pode ser 2-0, 3-0 São Paulo. Beleza, bate a vitória de São Paulo e bate essa aqui. Se o Mirassol apresentar o que vem apresentando, pode muito bem ser 1-1, 2-2. E aí, bate também essa aposta aqui. Então eu acho que ela acaba sendo mais segura porque a gente abre mais o leque. Prefiro essa aí, tá? Muito bem. Então, dica dada aí para São Paulo e Mirassol, dupla hipótese a favor do Tricolor e o mais de 1,5 gols no jogo. Bom, falando de Brasileirão, duelo alvinegro, tá? Atlético Mineiro e Corinthians, lá na Arena MRV, sábado, 9 da noite. Jogo pela 10ª rodada. Também é importante lembrar o contexto, porque as duas equipes jogam pela Sul-Americana precisando do resultado também no meio de semana, né? Então podemos ter aí times poupando algumas peças, jogando com time misto nesse confronto, Matheus. Pois é, importante destacar esse ponto aí, né? Temos um Atlético e Corinthians que pode ser que não tenha tantas grandes emoções como poderiam ter em condições normais, né? Vamos dar uma olhadinha no nosso aplicativo do Game Arena, vamos ilustrar melhor, ver como chegam aí as equipes, como estão na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Corinthians e Atlético ali, lado a lado, os dois com 13 pontos marcados, né? Em 8º e 9º lugar. Os dois times com 4 vitórias, um empate e 3 derrotas, é isso mesmo? Isso, deve ser por aí. Bom, vou para os confrontos, né? Atlético Mineiro que empatou o clássico, né, no Brasileirão com o Cruzeiro, 0-0. Focando aí no Brasileirão, né? Antes ganhou do Flu. Ganhou do Flu em casa, né? Ganhou do Juventude. Ganhou do Juventude, enfim. Empatou com o Mirassol. Em casa ele ainda não perdeu, mas também ele não consegue também... Teve alguns tropeços. A Vitória, por exemplo, empatar em casa. Empatou em casa com a Vitória, 2-2. Enfim, mas jogos que
tendem a ser movimentados, mas tem aquela questão, né, de ser um jogo ali mais atípico, porque tem a atenção dividida aí com Copa Sul-Americana, como é o caso do Corinthians também, que a gente vai ver agora, né? Não, eu só ia falar isso no Campeonato Brasileiro, o sistema ofensivo do Galo, eu acho que deixando mais a desejar do que se esperava dele, tá? Sim. Não fez contra o São Paulo, aí fez dois contra o Vitória, beleza, mas em casa. Não fez contra o Santos, só fez um ali contra o Botafogo, né? Aí o 2-2 foi contra o Mirassol, só fez um contra o Juventude. Ele marca muitos gols na Sula, né? Ele marcou 3 no Iquique, marcou 3 no Caracas, marcou 4 no Iquique no primeiro turno, mas no Brasileirão, ofensivamente, deixando um pouquinho a desejar aí quando os jogos são mais complicados. Muito bem. Vamos ver o Coringão aí, né, que venceu o Santos por 1-0, no Campeonato Brasileiro perdeu do Mirassol, né, 2-1, venceu o Inter 4-2, aí perdeu do Flamengo. Tem aquilo, o Corinthians Fator casa, né? O fator casa pesa muito pro Corinthians, né? Ele consegue vencer em casa, mas fora já não faz a mesma graça. Né? Pois é, os últimos 4 jogos ele venceu os 2 em casa, perdeu os 2 fora, né? Venceu os 3 em casa, né? Que ele ganha também do Sport. Aí antes disso que ele havia perdido pro Flu. Então, assim, é bem esse padrão mesmo. Isso aí é o Corinthians. Muito. Que teve a mudança de Dorival, né? Deu até uma melhorar, a gente pode tratar como uma leve melhora. Ainda não né? empolgou. Mas né? ainda não empolgou tanto. Deu uma melhorada, mas ainda não engatou de vez. Momento Bet Nacional, o favoritismo é de quem, Matheus Montenegro? Do Galo, do Galo e alto, tá? Alto demais, hein? Altão. Alto E aí, demais. você vê valor em algo a favor do Corinthians? Dá pra confiar num golzinho do Corinthians? Pela questão da defesa, né, do Galo também, não sei. O gol do Corinthians paga bem, mas ainda assim eu tenho um receiozinho, tá, velho? Acho que pode ser um jogo muito parecido com o foi Atlético e São Paulo, né, um 0-0. Exato, e também tem o fator sul-americana. Eu me apego muito a isso, tá? E a gente poderia muito bem ir aqui no under 2,5. Mas, ao meu ver, como o Corinthians não tá passando essas confiança toda e fora de casa nem essas grandes coisas também, melhor do que pegar um menos 2,5, ao meu ver, a gente é melhor a gente combinar o dupla hipótese do Galo com menos de 3,5 gols no jogo. A odd não é tão alta assim, 1,47. Mas, velho, eu acho tão mais seguro. Tá? Vai que seja um 2-1 Galo, né? É um jogo Acho que difícil 2-1 porque a gente não sabe viável. até que medida os times vão poupar, né? Pois é. Então tem essa questão. Atlético no meio de semana pela Copa do Brasil, um jogo muito mais difícil do que em tese o Corinthians, Sim. né? Então isso pode nivelar aí para esse confronto a questão de um time poupar menos, outro mais. Então Sim. acho que essa fica mais segura. Tem até o 2-1, né? No Brasileirão... A grande questão aqui do under 3,5 duplado com dupla hipótese seria o 2-1 do Galo a gente colocar no bolo, né? Isso. Que eu acho que é um palpite que pode acontecer, tá ligado? Pode ser 3-0 o Galo também, mas eu já acho mais difícil, né? Enfim, eu acho que acaba sendo de fato mais seguro do que o under 2,5. Muito bem, então dica dada aí para o duelo de alvinegros pelo Brasileirão e a gente fecha este sábado com Copa da França, tá? Tem decisão PSG e Reims, ou Reims, não sei. Alguma dessas duas coisas, sábado, 4 da tarde, lá no Stade de France, jogo único, tá? Campo neutro em tese, né? Mas obviamente a expectativa de mais torcedores do PSG do que o Reims. Cara, esse jogo, assim, não tem tanta enrolação assim, porque vai ser bem direta a nossa análise. A gente tá falando de um PSG que faz uma campanha sensacional, um dos melhores times do mundo, pode-se dizer, e pode ter o Bola de Ouro também, né? Muita gente aí botando... Dembélé tá no top 3, né? É um forte candidato aí. E o Kvara? Também fez uma grande temporada, mas acho que Dembélé é mais... a volta por cima, digamos assim, e tudo mais. Enfim, cara, o PSG foi campeão francês com... Não sei quantas rodadas. Só treinou nessas 7 últimas rodadas de rodadas, antecedência, acho que já tinha sido campeão. Estava invicto até o título, aí perdeu depois, porque estava focado na Champions. Tá na final da UEFA Champions League, né? Com 2 classificações com autoridade, jogando muito contra o Liverpool, jogando muito contra o Arsenal. E vai pegar um Reims, Faber, mano. Ou Reims, né? Não sei. O Stade Reims. Reims Rodrigues. Vamos só abrir o aplicativo, né? Que eu já tô me alugando muito antes de abrir o aplicativo. O retrospecto recente é absurdo, tá? Das equipes, quando a gente compara. O Reims, para vocês terem ideia, ele foi o antepenúltimo lugar do campeonato francês, o que consequentemente condicionou para ele jogar os playoffs para não ser rebaixado. E os playoffs são justamente aí, no bolo. Esse jogo da Copa da França é no meio dos playoffs, né? E aí ele tá disputando contra o Metz para não cair para a segunda divisão francesa. Enquanto isso, velho, a gente tem um PSG avassalador que quando jogou... O time? Metz? Metz, M-E-T-Z. Interessante. E o PSG? O PSG treinou, né, nessas últimas rodadas do francês, 3-1 no Auxerre, 4-1 no Montpellier. Depois que ele conquistou a classificação para a final, né, ele voltou a engatar. Aí, os jogos mais difíceis do francês, ele perdeu do Strasbourg, perdeu do Nice, né, que são times ali que estavam brigando por competição europeia. Mas é um time que faz muito gol, né, até toma muito gol. Né? Se fosse o Reims só focando nessa final, até o golzinho do Reims não seria absurdo. Mas como é um time que, assim... É muito mais caro você cair na Liga Nacional do que você ser campeão da Copa da França. Que não é como o Campeonato Brasileiro, né? Que paga milhões, é uma cota bem menor. Não, né? E o jogo já é nesse meio de semana seguinte, Isso. tá? Então, realmente, é uma tarefa... É melhor se manter na Ligue 1 do que... Ligue 1 Ligue 1 do RAM, do que se desgastar num jogo que
pro Rams conseguir alguma coisa, ele vai ter muito que... difícil. Assim, ele vai ter que correr muito, assim. Então, Não, e a gente vai ver isso aí, vamos pro nosso momento, Beto. talvez até poupe. Cara, não, eu acho que é Eu loucura. não sei, é um não título. duvido, Fábio. não. Assim, Enfim. mas ele já não teria chances. Cara, e quando a gente vê em termos de odds, vamos lá pro nosso momento Momento Bet Bet nacional, nacional. a gente vê o quão absurda é a discrepância, velho. A gente tem um PSG pagando 1,15, galera, é uma final, tá? Jogo único. 1,15 a odd do PSG e 13,39 a do Rams. É como o Fábio disse, se ele não tivesse esse fator, o jogo que pode deixar ele na primeira divisão logo seguinte a esse aqui, né? No qual eu acredito também que o foco acaba sendo maior em permanecer na elite francesa do que de fato conquistar esse título que é praticamente Que já é impossível. difícil, né? É mais fácil ele se manter na elite do que ser campeão francês, mesmo ele já estando Se na fosse um final. adversário viável, até tudo bem, Ele né? pode Mas- fazer história aqui, mas é muito difícil. Ele pode tentar amarrar ali no início, mas basta o PSG fazer um que já era. É muito difícil o Rams conseguir buscar o resultado, né? Então, obviamente, vamos focar no PSG e a gente tem um handicap menos 1,5 aqui, ó, o handicap asiático menos 1,5, pagando em 48, que ao meu ver já é uma ótima pedida. Para o PSG ganhar por 2 gols de diferença. A discrepância das equipes é muito grande. A gente tá falando do time que foi campeão invicto até o momento do título, né, com rodadas de antecedência, contra o time que foi o antepenúltimo, numa final, o PSG dando tudo de si, focado nisso aqui, e o Rams ainda focado em não cair para a segunda divisão. Então, meu irmão, sem dúvida nenhuma, essa aqui acaba sendo a nossa melhor aposta, não do jogo, mas também do dia, tá? Por isso, selo Hotbet take dobrado aí, no handicap menos 1,5 do PSG. Muito bem. Então, dica dada aí para PSG Rams, né? O Rams. handicap asiático menos Stade 1,5 Rams, né? do Acho que é Rams. isso, né? A pronúncia. Na final da Copa da França. Então é isso, né? Finalizamos aí a edição deste sabadão aqui do Bets do Dia, né? Sabadão tem La Liga, tem o Real Madrid também, mas jogos que não valem muita coisa, então a gente focou nos jogos que de fato valem, né? A análise é mais fiel, né, mais precisa, então a gente vai fugir aí desses jogos que não valem nada nesse final de semana de futebol europeu, tá? Perfeito. Então é isso, gostou do vídeo, dá aquele joinha, se inscreve no canal, ativa o sininho e comenta aí qual a melhor dica aí para esse sabadão. E lembrando, uma aposta é entretenimento, tá? Não é investimento, jogue com responsabilidade. Valeu, Matheus! Valeu, Fábio. Tamo junto, até a próxima.